Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da análise da prova em nível superior para a cidade de Carapó. Um abraço para minha querida Carapó, né? Um abraço aos meus irmãos lá de Carapó. Vou fazer aqui a análise em nível superior, tá? Eu cheguei agora do colégio, né? Trabalhei agora de manhã. Ontem estava muito gripado, então não consegui fazer a análise. Aí agora acabou de chegar uma prova, a prova é em nível médio, então não sei se vai dar tempo, que eu ainda tenho que fazer a análise da prova, dar uma olhadinha certinho, né? Com calma. Mas eu já fiz essa análise ontem dessa prova em nível superior, então vou passar para vocês, tá? A análise da prova que ocorreu ontem na prefeitura pela prefeitura, né, de Carapó, uma prova FAPEC, tá bom? Vamos à prova? Antes, porém, sempre lembrando, vai aparecer aqui o meu QR Code, contribua com o canal, é você que financia o Gramática Descomplicada, tá bom? E eu vou fazer o procedimento aqui da análise da prova, sempre lembrando que nós estamos em plena atividade do nosso curso Gramática Descomplicada, tá? Às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, e aos sábados, das 14 horas às 16 horas, horário aqui do Mato Grosso do Sul, tá bom? Então, quer estudar gramática comigo? Vem estudar comigo com o professor Gessé Cortes, o curso Gramática Descomplicada. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos à análise da prova? Então, ontem eu passei muito mal, né, cara? Então tá aqui a prova de Carapó. Eles mandaram ontem para mim, conforme combinado, né? Então eu sempre peço para terminar a prova e mandar. Código 302, né? É a prova de enfermeiro, tá bom? Prova FAPEC, tá? E aqui a gente tem o texto, né? Dividido em parágrafos. A FAPEC agora tem optado, né? Por numerar os parágrafos, tá? Para melhor localizar. E logo de cara a gente tem a questão 1, tá? Que diz a respeito da palavra da forma ultraprocessados, tá? Então, o que acontece? Em ultraprocessados, você tem prefixo para a palavra processado. Sempre é importante você lembrar onde que a palavra inicia. A palavra inicia no verbo processar, tá? Seria a palavra raiz dela. E aí eu tenho processo, que é uma derivação regressiva. Em ultraprocessados, a gente tem sufixo, que demonstra o particípio de, certo? O sufixo de particípio. E a gente tem um prefixo ultra. Então, necessariamente, o que ela seria? Eu adiantei para alguns que me perguntaram que a número 1 daria problema. Porque, do jeito como ela está aqui, ela faz parte do processo chamado de prefixação e sufixação. Porque se você tira o prefixo ultra, ele fica processados. A palavra processado, ela existe, tá? Se você tira o sufixo, fica ultraprocessar. Ultraprocessar ou ultraprocesso existe. Então, a configura como uma derivação prefixal e sufixal. O que seria uma parasintética? Uma parasintética é quando ela é feita de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Só que quando você tira qualquer um dos elementos, a palavra falha, a palavra deixa de existir. Ou ela existe com os dois ao mesmo tempo, ou você retira. É o que acontece com anoitecer. A palavra é noite. Quando a gente transforma ela em verbo, a gente usa prefixo e sufixo. Só que se você tira qualquer um deles, a palavra deixa de existir. Então, não existe a noite, tá? A noite existe, é separado, e na maioria das vezes tem crase, né? E não existe noitecer, só existe com os dois ao mesmo tempo, anoitecer. Contudo, se você analisar, não tem essa opção. O que a gente tem é só uma prefixação, sufixação e redução. A redução é quando você deixa a palavra menor. É o que acontece com quilograma, que virou quilo. É o que acontece com motocicleta, que virou moto, tá? Cruzamento vocabular, ela acontece com a composição, tá? Então, quando a gente tem uma composição, ou ela vai ser por justaposição, ou ela vai ser por aglutinação, tá? Aí existe cruzamento vocabular. Então, o que acontece? Faltou opção. Então, o mais aproximado foi o que o candidato colocou. O candidato colocou derivação parasintética. Realmente é o mais aproximado. Haja vista que essa é uma derivação prefixal e sufixal. Ela não é uma derivação parasintética. Então, a alternativa melhor, que provavelmente vai vir um gabarito, vai ser a letra A. Falei para vocês
que a primeira já dava problema, tá? Bom, no primeiro parágrafo a gente tem a palavra Brasil. Ele está perguntando por que a vírgula foi usada. Vamos lá? Por que a vírgula foi usada? Olha aqui, ó. No Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza integram a lista. Quem que integram a lista? Os sujeitos compostos. São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Agora, e o que é o no Brasil? Adjunta adverbial, deslocado. Tá? O candidato acerta aqui, adjunta adverbial, deslocado. No segundo parágrafo tem a palavra respondem, tá? Vamos lá? Vamos entender a palavra respondem? Diz lá. Que juntas respondem por mais de 80% das mortes. Eles não respondem, certo? Porque isso aqui são elementos, né? Desses municípios fazem parte de uma rede global chamada PHC, que busca reduzir o impacto de doenças crônicas não transmitidas e outras lesões, que juntas respondem outras lesões. As outras lesões, elas respondem? Não. Então é um jeito de argumentar. Então, neste caso, o que a gente tem? A gente tem uma linguagem conotativa, tá? Ela não é denotativa porque eles não respondem nada. Não é uma gíria, não é estrangeirismo, não é regionalismo. É uma linguagem conotativa. A 4 diz a respeito da reescritura. Então a gente tem, se você faz o meu curso, se você já fez o Gramática Descomplicada, você nota que eu sempre falo a respeito disso nas minhas aulas de vírgula. Não pode separar os elementos que mantêm entre si estreita ligação sintática. Então a FAPEC ela trabalha com isso, ela trabalha com essa exceção, tá? Como assim exceção? Porque você não pode separar o objeto do verbo, você não pode separar o verbo do sujeito, você não pode separar o nome do complemento nominal, não pode separar. Então dá uma olhada aqui, ó. Apresentou resultados. Quem apresenta, representa alguma coisa. Resultados é objeto direto, então essa vírgula está errada. Aqui, o Brasil tem uma vírgula só, antes do por exemplo. Então, para ela estar certa, teria que contar aqui, ó, 2 vírgulas. Como colocou só uma, ele apresentou a vírgula de entrada e não apresentou a vírgula da saída, tá? Eu falo para você, vem estudar comigo. Venha fazer o Gramática Descomplicado. Aqui está certo. Ó. O Brasil, por exemplo, apresentou resultados de projetos focados no... Peraí. Se é focado em complemento nominal. Tá? Então, separou o complemento nominal. Então, está errado. Letra D. O Brasil, por exemplo, apresentou resultados de projetos focados. Quem são focados? Os projetos. Então, neste caso, separou o adjunta de nominal do seu substantivo. Está errado. Está tudo errado. Olha a letra E. O Brasil... Aí teve uma interrupção, vírgula na entrada, vírgula na saída. O Brasil, por exemplo, apresentou resultados de projetos focados no combate ao tabagismo, em especial em cigarros eletrônicos que ganham cada vez mais adesão entre os mais jovens e no monitoramento da qualidade do ar. A resposta correta é a letra E, tá vendo? O candidato colocou essa. Muito bem. Bom, no 7º parágrafo a gente vai analisar a palavra ainda. Então vamos lá? A palavra ainda no 7º parágrafo. Vamos lá, me acompanhe. Diz lá, muitos gestores públicos ainda acreditam. Se eles ainda acreditam, quer dizer que até agora eles acreditam. A resposta correta é a letra D. Tá? No 8º parágrafo, ele usa a conjunção segundo. Segundo só pode ser conformativa, tá? Não é ordem numérica, é uma conjunção, porque o segundo é conforme, tá? Pode olhar lá. E no 9º, o já que estabelece uma relação de causa, tá? Então, quer ver? Vamos lá, dá uma olhada comigo. Faz o 9. Olha o Jaque aqui. Crook diz que a iniciativa enfrenta desafios como a ignorância da população sobre fatores de risco e a resistência na mudança de hábitos, além da prevenção da indústria do tabaco, de bebidas, de alimentos ultraprocessados, veículos automotivos, entre outros, já que ações contrariam interesses financeiros. Por que estas ações contrariam interesses financeiros? Então, esse já que, ele pode ser substituído por porquê, ele tem ideia de causa, tá? Muito bem. Olha a outra, ele quer a oração, se reduzirmos o limite, ele quer o emprego do verbo, tá? Vamos lá? Se reduzirmos o limite, tá? Permite reconhecer na oração subordinada a escolha de um modo temporal que indica. Que modo temporal é esse? O futuro do subjuntivo, tá? Se ele é futuro do subjuntivo, então ele não emite nem certeza, em realidade poderia, mas não é o caso. Contrafactualidade, factualidade não, possibilidade, tá? Então futuro do subjuntivo, letra B, possibilidade. Aqui ele está perguntando da conjunção que no 13º parágrafo, essa a gente precisa ler.
Vamos lá? 13º parágrafo. Tô muito gripado ainda, cara. Meu Deus do céu. Larson reconhece isso, entendeu? Então, trata-se de uma conjunção integrante, porque ela antecipa uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não sei achar objetiva direta, Jessé? Vem estudar comigo. Venha fazer o Gramática Descomplicada, as matrículas estão abertas. Você tem horário no sábado, das 14 às 16 horas, horário de GMS, ou você tem o horário das terças-feiras. Nas terças-feiras, das 18h30 às 20h30, nós estamos no assunto verbo, tá? E no sábado, nós estamos começando Gramática Descomplicada 1, Gramática do Zero, tá? Se você se matricular hoje, tá? Eu mando a aula gravada das primeiras aulas do mês de abril, para você não perder absolutamente nada, tá bom? No curso de sábado nós tivemos apenas uma aula, a aula foi sábado passado. No curso de terça nós já tivemos 2 aulas. Se você se matricular hoje, eu mando essas 2 aulas para você, promoção aqui do Gramática Descomplicada, tá? As 2 aulas do módulo 2, que trata a respeito do verbo. Quer saber por que a gente tem que usar subjuntivo aqui, na 8? E qual é a ideia que o subjuntivo traz? Ele traz a ideia de possibilidade, tá bom? Venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Então, no 13º parágrafo, o que é uma conjunção integrante? Agora, essa 10, com toda sinceridade, eu não entendi bem o que o elaborador queria, tá? Sobre o verbo ter, no 14º parágrafo, verifica-se que ocorre a mesma regra do quê? Do uso do tempo verbal, da concordância. Notem que a concordância, ela, no 14º parágrafo, é uma concordância do singular, tá? Dá uma olhada aqui, ó. 14º parágrafo, ó. O carro vendido nos Estados Unidos tem airbags. Quem que tem airbags? O carro. Uma concordância no singular, por isso que ele está sem acento, tá? Na primeira, tem muitos acessórios. Aqui o verbo ter no sentido de verbo haver, tá? Ele não pode ir para o plural. Aquele lá poderia. Esse não pode, tá? Porque daí verbo a ter no sentido de existir, é a mesma coisa do verbo haver. Então ele não vai para o plural, tá? Tem sido feitos. Então, nesse caso, o verbo auxiliar deveria estar com acento circunflexo, tá? Tem sido feitos muitos processos têm sido feitos, então ele deveria estar com acento circunflexo. Cerca de 80% do país, cerca de 80% de países no mundo não tem padrões. Por que está no plural? Por que está com acento circunflexo? Porque países, quando você tem uma quantidade aproximada, você concorda com o especificador, que é substantivo. Então, por isso que ele está no plural, tá? No Brasil, alguns carros tem airbag, deveria estar com acento circunflexo, tá? Quem que tem airbags? Alguns carros, tá? Meu carro tem airbags. Então, assim, acredito eu que o gabarito vai vir letra C, mas a letra E também está com o mesmo significado de posse, tá? Aqui na letra E está no singular, porque concordou com o meu carro. Aqui na letra C está no plural, porque concordou com países, tá? Então aqui, a estrutura de concordância é mais complicada do que está acontecendo no texto. No texto está simples, ele concordou com a palavra carro. Então, necessariamente, pode ser ou a letra C ou a letra D. Com toda sinceridade, eu não entendi o que o elaborador queria, tá? Então, as outras não podem de jeito nenhum. Agora, fiquemos entre a letra C e a letra E. Acredito que o gabarito preliminar vai dar letra C, tá? Mais uma questão confusa, tá bom? Tá, vai para o 11. As intervenções que comprovadamente... 15º parágrafo, vamos dar uma olhada? A gente precisa dar uma olhada. Ó. Diz o seguinte: no projeto, cada cidade seleciona uma de 14 intervenções que provavelmente previnem. Quem previne essas intervenções? Como intervenções, no caso, né, é complemento nominal dessa uma aqui, desculpa, é adjunta de nominal dessa uma de 14 intervenções, o que acontece? Ele não pode ser o sujeito. Então, quem que é o sujeito? O que? Note que o elaborador, e a FAPEC já fez isso mais de uma vez, tá? Ele quer a função sintática. Ora, a função morfológica, ele é um pronome relativo. Mas quanto à função sintática, o que é um sujeito, tá?
Por que ele é sujeito? Porque ele evoca a palavra que teria função de sujeito na oração subordinada. Então a correta é a letra A. E aqui, temas, 16º parágrafo, vamos ver? Dá uma olhada lá. 16º. Entre as ações pelo mundo, há algumas que o Brasil já adota, como a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e do capacete, e a proibição do cigarro em ambientes fechados. Temas que ainda são desafios. Então, notem que temas, o quê? São esses tópicos que ele mencionou. Então, temas não é uma palavra denotativa. No que ela é? Uma expressão resumitiva. Letra B. O meu marcador aqui está muito grande, tá? Mas é letra B, tá? O correto aqui é letra B, expressão resumitiva. Não é uma oração explicativa, não é uma oração restritiva, não é uma adjunta de nominal. É uma expressão resumitiva, certo? A prova acabou aqui, aí depois a gente tem os conhecimentos específicos da prova de enfermeiro, tá? Então mandou a prova completa. A prova em nível médio que me mandaram, ela só tá as questões de língua portuguesa. Então normalmente eu faço a correção só da prova completa, tá? Por quê? Porque as pessoas mais tarde vão pedir para mim, depois eu mando a prova, as pessoas falam, professor, não tem a prova completa? Não, não tem, que me mandaram, tá? Então eu só estou fazendo as correções da prova completa, tá bom? Meus amigos, eu estou muito ruim, gripado, peço perdão, tá? Sobre a minha voz, tá? Mas se foi útil para você, deixa o seu like, compartilhe. Essa foi a minha análise, a minha correção da prova FAPEC em Carapó. Mais uma vez, um abraço para os meus irmãos de Carapó. E eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.